aqui a gente tem no resumo do Fluency Forever, do Gabriel Weiner, o site que eu usei, acabei de ver, ele chama 15 Minutes AI. Então, ele é criado por inteligência artificial, não tinha visto isso antes, com também a edição de humanos, mas não tinha nenhum nome humano no texto que a gente acabou de ler. Enfim, vamos lá. Capítulo 1, domine a pronúncia primeiro. Então, ele fala dessa importância de primeiro você focar em sons antes de vocabulário. Então, primeiro você ter contato com a língua e procurar entender os sons dessa língua. Que sons tem de diferente da minha língua materna? Tem alguns sons que eu não sei como produzir, que não tem na minha língua materna. É importante primeiro saber sobre os sons, entender os sons, para que aí você consiga reproduzi-los. E aí ele fala do IPA, né, do alfabeto fonético, treinamento de ouvido e boca e IPA. Treinamento de ouvido e boca é para você parear o som que tá vindo da boca do falante da língua que você quer e tentar reproduzir. Aí você vai colocar a sua língua em determinados posicionamentos, né, que a gente falou, tem alguns sons no português que não existem em outras línguas, que não tem em outras línguas. Do português, né, a gente tem a questão nasal, no inglês a gente tem o TH, que a gente não tem no português, e assim por diante. Significa que porque no português a gente não tem aquele som específico do TH, eu não vou conseguir reproduzir em inglês, eu vou ter que ficar falando T, tá? Não, o D, não. Eu posso fazer esse som. Eu só preciso saber qual é o exato posicionamento da minha língua, dos meus dentes, onde eu faço esse som aqui na minha boca. Mas ele tá lá, dá para ser atingido, dá para ser feito, alcançado. E aí, para quem quiser, você pode procurar online IPA, alfabeto fonético. E aí vai aparecer o alfabeto fonético do inglês. Como uma base sonora melhora memorização e compreensão. Então, a base sonora melhora a memorização e a compreensão. Por quê? Foi aquele exemplo que eu dei, né? Na língua falada, pensa aí no português, que é exatamente a mesma coisa com o inglês. A gente está falando com outra pessoa no dia a dia, e aí, às vezes, uma palavra, ela já emenda na outra, não é aquela coisa certinha, né? Todas as palavras pronunciadas corretamente por todas as pessoas do mundo. Não é assim que funciona, né? A gente fala e a nossa fala tem um ritmo certo ali, um ritmo, até um ritmo de cada pessoa. E aí, de repente, você ouviu lá um som. Como é que você vai saber que, se você não tem esse ouvido treinado, você não vai conseguir distinguir aquele som específico para saber que ele faz parte daquela palavra que esse falante nativo não pronunciou até o final, ele emendou já em outra palavra. Então, é muito necessário conhecer os sons da língua. E ele coloca isso primeiro. Primeiro você vai lá e domina a pronúncia, domina os sons, né? Pronúncia vem depois. Você vai ouvir os sons. Capítulo 2. Conecte palavras a imagens e experiências. Então, maravilha, você vai conectar as palavras
com as imagens. E experiências, imagens aleatórias? Não, imagens que fazem sentido para mim. Então, eu não vou lá e vou colocar dog, vou colocar um cachorrinho, o primeiro cachorrinho que vem. Não, que vem aí na internet, sei lá, uma figura de um cachorrinho qualquer. Não. Eu vou procurar colocar, associar essa palavra dog com o cachorro. Eu nunca tive cachorro, mas a minha avó teve. O cachorro lá da minha infância, da casa da minha avó. Por quê? Porque aí eu já tenho essa memória do cachorro, que é uma memória que ela vem rica em emoções, em um tempo no espaço, né? Meu passado. Então, eu posso adicionar a essa imagem que já vem rica de todas essas outras sensações, eu posso adicionar a palavra dog, cute dog, white dog. No meu caso era um white dog, um cachorro branco. Small white dog. Então é mais fácil você não ir tentando memorizar coisas aleatórias. Por isso que, né, tem a questão dos aplicativos, que eles vão lá, às vezes os aplicativos de línguas vão dar lá. Por exemplo, eu estava aprendendo. O que eu estava aprendendo lá? No Duolingo, eu estava aprendendo holandês. E aprendi algumas palavras, algumas coisas. Mas vem lá uma frase: eu não sou um sanduíche. Ik ben geen boterham. Acho que é isso, não sei. Aprendi sanduíche, aprendi eu, mas acho que eu aprendi essa frase porque ela é bem estranha, né? Óbvio que eu não sou um sanduíche. Será que não seria melhor eu começar a aprender o holandês ou outra língua com algo que se conecte à minha vivência? Sim. E aí esse livro vem falar que sim. Então, nada de frases assim, fora de contexto. Tenta sempre trazer para o seu momento de vida, para o seu contexto, para as suas vivências, porque aí é o caminho mais fácil, o caminho mais reto para você adquirir essa memória de curto prazo que você está tendo, né? Esse conhecimento que você aprendeu hoje, para você passá-lo para memória de longo prazo, para ficar lá no seu cérebro arquivado e você poder retomar esse conhecimento quando você quiser. Então, evite traduções diretas, porque você não vai ligar essa via de longo prazo, né? A tradução ali, ela resolve seu problema na hora. E é isso. Criar conexões ricas com imagens, contexto e memórias pessoais. Isso que a gente já acabou de falar. Estratégias para tornar o vocabulário mais memorável e direto ao significado, não à tradução. Então, contando aqui um pouco de como eu aprendi o inglês. Aprendi o inglês na adolescência, fiz um curso de vários anos, 3, 4 anos de inglês. Depois passei um tempão sem fazer curso nenhum, mas estudando por conta própria em casa, né? Para não deixar, para que eu não perdesse nada do que eu já tinha adquirido. Depois eu fui para os Estados Unidos e aí olha que interessante. Quando eu fui para os Estados Unidos eu não cozinhava, porque eu morava com a minha mãe, com meu pai, e a minha mãe cozinhava e também não queria que ninguém chegasse perto da cozinha dela. Então eu não tive muitas oportunidades, também não criei oportunidades para aprender a cozinhar. Então, as palavras que eu sei hoje sobre cozinhas, aí fui para os Estados Unidos, tive que me virar, obviamente, aprendi a cozinhar lá.
Então, palavras, por exemplo, garlic, onion, red onion, que eu sempre uso para cozinhar, alho, cebola roxa. Eu tenho muito mais facilidade para evocar essas palavras. Quando eu penso, eu vou colocar alho. O que eu penso? Eu vou colocar garlic. A primeira palavra que me vem é garlic, não é alho. Por quê? Porque a minha experiência está muito mais relacionada emocionalmente ao inglês do que ao português. Porque usando o português eu não precisei usar muito essas palavras. Baking pounder, a tray, stir, são coisas que ficaram muito mais na minha mente em inglês do que em português. Então, isso daí já dá uma dica, né? A gente precisa realmente usar, fazer momentos do dia a dia para que a linguagem que a gente quer adquirir, para que ela tenha um uso mesmo, uma utilidade. Saia do livro, né? Tá. Então, tradução, última hipótese ali. Capítulo 3. Treine sua memória com repetição espaçada. E aí ele fala, tudo que você aprendeu, seja por... Ele vai falar de flashcards, né? Então, se você fez lá os seus flashcards, ou, né, eu vou colocar aqui, o seu aprendizado lá, o que você escreveu no seu caderno, no seu notebook, aprendeu hoje. Não pense que você já vai conseguir transformar isso em memória de longo prazo. Você precisa voltar aí nesse conteúdo, então precisa rever espaçadamente esse conteúdo. Então, o que ele fala? A gente tem, né, a curva do esquecimento, em que 80% do que a gente aprendeu num dia, ele vai já para o esquecimento. Por quê? Imagina, são muitos estímulos que o input é grande, né? Então, você está sempre aprendendo coisas novas, ou o cérebro está sempre focado no que está acontecendo no seu dia, e ele precisa escolher durante a noite, por isso também é importante dormir bem, né, para ter uma boa aquisição de conhecimento. Então, ele precisa escolher o que é importante, o que não é importante. Aí não adianta você estudou lá 2 horas por dia, estudou muitas coisas. O que é realmente importante daquilo? Aí o cérebro vai escolher lá o que teve, né, ligação com memória, ligação com afetividade, ligação com uso prático. Ok, isso é importante. Eu vou precisar dessa habilidade. De repente, para ir ao mercado amanhã, eu preciso lá saber comprar uma onion, uma cebola. Então, gravou. Isso aí é importante nesse momento da minha vida. E aí, então, você precisa treinar, fazer uma repetição espaçada. E o que ele fala? Não é só uma questão de memorizar, é uma questão de recall, de tentar trazer antes ali, de memorizar não, de repetir, né? Desculpa. Não é uma questão de só repetir aquele material que você estudou ontem, hoje você repete. Não. Você vai tentar trazer a sua mente, vai tentar realmente ver ali, houve retenção do que eu aprendi ou não? E aí você vê o conteúdo que você estudou. Então, primeiro tenta ver se você lembra o que está lá, para depois acessar e repetir
o estudo desse conhecimento. E aí ele fala de uso de sistemas de repetição como o Anki, criar flashcards de qualidade para retenção eficiente. Então, foco na qualidade e não na quantidade. Aquilo lá, não adianta ver lá 500 palavras por dia e não reter nenhuma. Foca em 10 bem feitas, né, com contexto, de preferência dentro de uma frase, dentro de algo que faça sentido para a sua vida. E aí, ok. E as repetições? Esse sistema, esse Anki, ele vai te dar o quê? Ele vai te falar assim, ok, então hoje eu já aprendi essas palavras. Amanhã ele vai trazer essas palavras para ver se você realmente aprendeu. As que você aprendeu, que você acertou, ele já vai dar um espaçamento maior, vai trazer no final da semana só. Ou, né, próxima semana, vai trazer novamente. As palavras que você não entendeu, ele vai trazer com mais frequência, para que você veja com mais frequência aquilo que você não entendeu, não reteve e possa, então, adquirir esse conhecimento. Então, se você não tem um sistema automatizado para fazer isso, você pode fazer as suas revisões programadas por você mesmo. E daí precisa ser bem honesto com você, o que você está entendendo, o que você não está entendendo. E focar naquilo que você não está entendendo. Com mais frequência, né? Capítulo 4. Aprenda gramática por meio de frases. Então, gramática é algo que a criança, ela só vai aprender gramática na escola, quando ela já sabe falar, já está se comunicando há um tempão. E, às vezes, né, erra ali na gramática. E, então, você precisa entender que isso é algo que acontece com os nativos da língua, né? Então, não tem essa de eu vou decorar aqui, vou aprender, vou estudar todo esse livro aqui de gramática para depois eu começar a falar alguma coisa. Porque isso tem muito a ver, né, com não querer ser julgado, com medo de julgamento e não querer ficar nesse papel de iniciante, né, que é muito desconfortável. Vou trazer um texto sobre isso, bem legal também, um artigo. Mas não tem jeito. A gramática é algo que ela tem que vir naturalmente ali, naturalmente, eu digo. Você precisa entender que existem esses padrões. Gramática é um padrão em que a língua foi estruturada, né? Então, você, depois de contato com a língua, depois de já ter ali se arriscado na língua, aí, ok, você vai começar a aprender essas estruturas gramaticais, mas sem estresse. Tira o estresse da gramática. E ele fala assim: aprenda a gramática por meio de frases. Então, novamente, eu vou criar uma frase já em que a gramática já está sendo usada ali. O que eu quero aprender já está sendo usado. Então, fica muito mais fácil eu generalizar, o meu cérebro generalizar para outros momentos em que os outros elementos da frase também estão lá. Porque o que ele falou? Que já acho que apareceu nesse capítulo que eu não coloquei aí. A ideia é que você tenha uma imersão na língua, que você tenha um conhecimento na língua que te possibilite falar assim: essa frase que eu ouvi soou estranho.
Essa frase que eu ouvi soa bem. Então é o quê? Você tem uma intuição sobre a língua. Você não vai parar no momento que você está falando, da mesma forma que você fala em português, eu não vou parar aqui e falar, nossa, como é que eu conjugo nós? Nós, é nós vai ou nós foi, nós vamos? Deixa eu ver lá. Eu vou, tu vais, ele vai. Não é assim. Mas você vai ouvir. Nós vai na feira. Vai soar muito feio. Você fala, alguma coisa ali não tá legal nessa frase. E aí, por quê? Porque você já foi exposto à língua, você já viu exemplos de pessoas falando a gramática ok, a gramática correta, e você sabe, isso aqui não tá legal. Então, exposição repetida a padrões gramaticais naturais. É isso que eu acabei de falar, né? Você precisa desde o dia 1, se expor à língua. E é o que ele vai falar aqui no capítulo 5. A prática imersiva para desenvolver fluência. Mas eu não tenho como viajar agora. E aí? Não precisa. Atualmente, acho que eu acabei de falar isso lá, na outra parte do texto, quando eu comecei a estudar inglês, era muito diferente, as coisas eram muito diferentes. A gente não tinha o YouTube, você precisava ir para a aula, né, fazer lá, comprar o material da aula, fazer as atividades propostas pelo professor, naquele momento, usar os recursos da escola. Se você quisesse, eu comprava CDs, revistas, e aí você ia ouvir lá na sua casa, junto com a revista, mas era uma coisa assim, bem limitada. Acesso ao falante nativo não tinha, né? Só através dos filmes e tudo mais. Mas olha, o YouTube aí pode ser uma ferramenta maravilhosa de exposição à língua, de obtenção de conhecimento. Então, eu já fico lá rolando o feed um tempão. Então, você vai colocar canais da língua que você quer desenvolver. Para fazer uma prática imersiva. Imersão no dia a dia. Dia a dia. Então, não dá para ser uma vez por semana. Não dá. Tem que ser todos os dias. Você vai ouvir essa língua que você quer desenvolver. Você vai ver vídeos, podcasts, conversas, vai ter conversas. E aí a regra é evitar usar a sua língua nativa nas interações. Então, porque são modelos de pensamentos diferentes, né? Então, você vai sair do seu modelo de pensamento, do português, que já está construído, e vai dar espaço para que o modelo do inglês venha. Para que quando você vá ao mercado e o cashier te pergunte: você quer sacolas? Você possa responder: no bags, thank you. No bags, não sacolas. Ao invés de falar, de tentar traduzir do português, como seria: eu não quero sacolas, ou eu não preciso de sacolas. I don't want bags. Você pode simplesmente usar a estrutura do inglês que permite falar naturalmente no bags, thank you. Então, você para de traduzir na sua mente e começa a viver o idioma, a permitir que esses novos padrões neurais, desse idioma, esses novos caminhos neurais, eles sejam feitos no seu cérebro para, dentro desse padrão do novo idioma, você possa
interagir ali dentro de um novo padrão, não usando o padrão do português. Então, construção de um sistema de aprendizagem personalizado. Então, aquilo que já foi falado muito aqui, né? Cada pessoa vai aprender de uma forma. Então, você realmente precisa saber qual é a sua forma de aprendizado, como você aprende melhor, por quais métodos. E aí vale a pena testar os métodos, pesquisar sobre métodos, testar os métodos e, poxa vida, eu não gosto de tal método que o professor tal falou que é maravilhoso, professor renomado disse que é por esse método que você vai alcançar fluência em 5 semanas. Mas eu não gosto. Você não gosta, você não se adapta, não é por aí, é por outra via. Mas precisa saber que existe uma via. Você só precisa achar a sua. Com disciplina, né? Com a questão do estudo, da exposição à língua diária. Criar rotina, é o próximo, né? Criar rotina diária que combine vários elementos. Pronúncia, vocabulário, gramática, leitura, escuta e fala. Aí você vai ver, por que você tá... Aí ele já vai para o próximo, né? Não. Já vai mesclar no próximo item, que é ajustar práticas conforme objetivos individuais. Então, você vai mesclar ali os elementos da rotina diária de estudo de acordo com as suas necessidades. Então, agora você precisa viajar, você vai viajar em 2 meses. Então, você precisa saber se virar nesse novo lugar, né? Então, obviamente, a sua rotina de estudos vai estar guiada para essa viagem. Mas a longo prazo. Longo prazo, eu quero interagir com o nativo, eu quero trabalhar, eu quero pleitear uma vaga fora do país. Então, você precisa de todos. Você precisa de pronúncia, vocabulário, gramática, leitura, escuta e fala. E aí você vai mesclando todos esses elementos no seu dia a dia de estudo. E ajustar práticas conforme objetivos individuais e progresso. É o que a gente já falou um pouco aqui, né? Se tal prática não está funcionando, tal método não está funcionando, percebe logo que não está funcionando e já descarta, para não ficar usando um método que não funciona para o seu cérebro por meses e meses e talvez anos. Só para lá na frente falar, poxa vida, me esforcei tanto e não aprendi nada. Não dá, né? Não dá. E você precisa, então, de um sistema bacana que te ajude a avaliar o seu progresso. Então, a gente está falando, por exemplo, aquela dica que eu dei de gravar a si mesmo. Faz uma página lá, um áudio, um grupo do YouTube com você, só você, para você fazer áudios diários de inglês. Isso já vai te dar um parâmetro, porque você vai poder voltar lá. Como é que eu estava? Deixa eu ver aqui. Como é que eu estava na minha fala espontânea? Porque a gente não está falando de leitura, né? A gente está falando de fala espontânea, que vai precisar. Você já vai estar vendo ali gramática, uso de vocabulário adequado, pronúncia. Então, é um combo ali que você já vai conseguir identificar. Voltando lá, como é que eu estava há um ano, há um mês, um ano não, né? Um mês atrás.
Ah, eu estava enroscando ali com tal e tais palavras. Hoje eu já superei isso, já consigo falar essas palavras, já consigo colocá-las em contexto. Então, deu certo. O método que eu estou usando está dando certo. Ah, não, voltei lá um mês. Tô igual ou pior, então não está dando certo. A gente precisa mudar. Não é necessário talento para aprender um novo idioma, mas sim um bom método. Então, aí, nesse livro, ele fala como ele aprendeu 5 línguas fluentemente. Não me lembro se são 5 línguas, mas muitas línguas. Ele é poliglota. E então, não é talento, não é inteligência especial, não é nada disso, mas é método e disciplina. Disciplina de fazer todos os dias. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí, olha, ficou um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham adquirido o conhecimento aí da melhor forma e que coloquem em prática mesmo. E então é isso. Muito obrigada. Para quem seguiu até aqui, coloque aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que não concordam, quais são os métodos que deram certo para vocês. Isso é muito bacana se a gente puder criar aqui uma comunidade de troca. O que está dando certo para vocês no seu aprendizado de línguas? Compartilha com a gente para a gente trocar. De repente, ajuda outras pessoas que estão com os mesmos desafios. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima. Bye!